boa, voltar pra cá. É um lugar que eu trabalho já há muitos anos, adoro dar aula, sou apaixonado pelo que eu faço, vocês vão perceber isso ao longo do curso. Eu vim pra cá espiritualmente preparado para encontrar uma turma onde ninguém me conhecia, já vejo um rosto ou outro conhecido. Fico feliz de estar de volta com essa galerinha, a gente continuar estudando com muita raça. E como muitos de vocês nunca me viram, eu preciso fazer uma apresentação breve. A apresentação vai ter dois momentos. No primeiro momento eu vou falar por que eu acho que tens que estudar, que é a única saída, não tem outra. Vou te relembrar o porquê disso. E no segundo momento eu vou falar sobre algo diferente que eu falei no 3A. Por que às vezes eu faço nesses momentos em que eu me dou mais à vontade só para me apresentar? Por que eu faço aulas diferentes aqui e acolá? Primeiro que a aula não é uma aula para tu aprender nada assim específico. É só para deixar o teu cérebro borbulhante. É só para te deixar meio sem chão, assim, sair meio, porra, não é possível, cara. Né? E te mostrar por que eu me apaixonei pela física e pela matemática, por que eu me encantei, por que eu sou viciado em física e matemática. Se tu quiser saber como é que foi a aula do 3A, que foi uma aula que eu falei sobre o número de galáxias, o universo, né? Falei sobre, mais sobre coisas grandes, tu pode depois ir lá na internet, digita meu nome lá no YouTube, conhece? Pode ser no Google também, que tu faz, né? Otávio Ribeiro de Castro, que aí lá vai ter playlists. Logo na abertura do canal está escrito assim 2014 e tem várias playlists. As playlists de vocês são 3B Física B, 3B Física C e 3B Física E. Já estão lá as playlists, só que elas estão vazias. Elas estão vazias. Hoje à tarde as tuas aulas já vão estar lá. Eu não edito. Então a galera que fica próximo da câmera tem que tomar cuidado com algum comentário mais ríspido, né? Eu digo não pra cima de mim, entendeu, cara? Eu não tô com essa preocupação, eu tô com preocupação mais com tu queimar o teu filme de falar merda, teu pai vê depois, oh, meu filho falou merda. Porque eu não tenho tempo de editar, não tenho, não, só se eu não dormir, entendeu? Então eu saí da aula, eu vou conectar o computador, vou descarregar o computador, à tarde eu já tô jogando na internet e acabou. Por que eu faço isso? Lá eu expliquei diferente. Lá eu falei que eu só fazia isso para que vocês pudessem rever um trecho que vocês não entenderam. Eu menti. Tu vê, primeira aula eu chamei aqui pro 3A. Na verdade, eu faço isso. Obrigado, amigo. Eu faço isso porque para me proteger de pai louco. Para me proteger de pai louco. Não os de vocês que são normais. Mas tem pai por aí que é doido. Aí o filho reprova, o filho toma pau e ele vem, professor de física, aquele doido, cadê? Aí primeiro a gente abraça, pai, calma, tranquilo. Aí a gente senta e bota a aula. Aí geralmente o pai fica, meu filho é vadio, cadê? Cadê o guri que não está estudando, que estava tudo ali, a prova foi dada, o exercício foi dado. Entendeu? Começou assim, mais para me defender. E tu vê, cara, minha maior audiência no YouTube é da galera que não estuda comigo. Isso é incrível. Tu não vai assistir minha aula, na verdade, quase nunca. É um momento particular. Putz, aquele exercício eu não consegui entender e não deu tempo na aula. Aí tu vai lá, vai estar lá a página tal, exercício tal, tu clica lá no vídeo, assiste só a passagem que tu não entendeu. Volta, pausa, vai de novo, volta, vai, entendeu? É foda, cara. Tu faz 1000 vezes a aula lá e aí vai entrar. Vai entrar na tua cabeça a aula. Por que aqui tu aprende menos do que em casa assistindo a aula? É óbvio, né? Aqui é boca abaixo. Tu tá aí, porra, louco, vai pra casa e eu tô aqui, vamos. Lá não, quando tu decide, vou assistir um vídeo e tu é o ator, tu chega lá, porra, eu quero. Aí a aula entra de um jeito muito mais penetrante, certo? Ela penetra no teu cérebro de uma forma muito mais legal. Beleza, galerinha? Certo? Ó, falei pra galera, minha irmã, cara, olha, eu babo pela minha irmã, né, bicho? Ela sempre foi CDFzinha desde o começo, talvez por isso que eu gostei de estudar. Eu vi os meus pais o olhinho brilhando, né? Ai, a Mari, ai, a nota da Mari. Os desenhos lindos, eu tentava desenhar igual, começava a chorar, ficava feio. Aí eu, puta, essa guria é foda, cara. Aí na 7ª série eu percebi, não sei o que deu no meu cérebro, hoje é o 8º ano, né? Aí eu ia pra aula sabendo que ao encostar as nádegas na cadeira eu ia decidir o quanto eu ia ganhar. Eu sabia disso, por pequeno eu já sabia, porra, agora eu vou decidir meu salário. Então eu comecei a ficar mais cuidadoso. E aí chegava a entrega de notas, eu pegava o meu boletim, ia lá, eu sabia onde é que a minha irmã escondia o boletim dela, ia lá comparar, entendeu? E se
monstro. Então essa começou a me dar vontade de competir. Oitava série, né, 9º ano, eu levei um 10, eu acho, pra casa. E aí vi o olhinho da minha mãe e meu pai brilhando, e me viciei naquilo, cara. E por sorte, meio por sorte, eu vi que se eu não estudasse ia dar merda. Olhava para meus amigos, pô, vai dar merda. E hoje eu volto pra minha cidade e vejo os caras ganhando mal empregados, sem poder curtir a vida, sem poder viajar, sem poder curtir um bom restaurante. E eu fico com pena porque eles tiveram basicamente as mesmas chances que eu. Só que não tiveram raça para estudar. E outra, quem é que tem saco para estudar todo dia? Porra, eu tive. Eu tive saco para estudar um pouquinho, quase todo dia. Jogava muito videogame, jogava muita bola. No 2º ano do ensino médio, que eu tive as minhas maiores notas da minha vida, eu fui nos 17 dias para o Oktoberfest. Porque eu era organizado, porra. Chegava no final do ano, estava passado. Aí o pai, tá com tudo 10 lá. Posso ir para o Oktober? Pode ficar lá uns 17 dias. Beleza. Fui. Tinha prova, faltavam as aulas, pô. Aí tinha prova, eu estudava para a prova lá e vinha fazer a prova. Porra, tu imagina que moral tu tem com teu pai, com 16 anos, tu poder ir para uma festa, saber que vai tomar um chopp ou outro, né? E por confiança. Ou tu acha que o legal é estar com 4, 5 e dormir com a cabeça pressionada, acordar apertado. Porra, o gostoso é aproveitar a vida. A minha irmã, ela foi mais que eu. Por quê? Eu, quando fui fazer vestibular, eu pensei, o que dá dinheiro tem física e matemática? Engenharia mecânica, melhor do Brasil, melhor salário, é ali. Só que chegou na 8ª fase, que eu comecei a parar de aprender física e matemática nova, e comecei a projetar viga, eixo, quantos parafusos vai na viga para não explodir, eu brochei. Eu já estava dando aula de física e matemática, sabe, particular, e eu era apaixonado por aquilo, comecei a ganhar um dinheirinho, vivia com 500 pila por mês na época, né, mesadinha, aí comecei a ganhar uns 500 pila, pô, sou rei. 500 pila mesmo, 500 pila para festa. E aí fui largando a faculdade de engenharia e daqui a pouco eu estava nos melhores cursinhos dando aula apaixonadamente. E aí hoje eu faço física na Federal, que é meu tesão. Fiz vestibular ano passado, tirei em primeiro em física. E aí hoje eu faço física. Esse ano, aliás, ano retrasado, né? Esse ano eu fiz para medicina, mas só de curtição, né? Fiquei em 262. Não fui tão bem. É que também não estudei as outras matérias, né? Só estudei física e matemática aqui. Certo? Ó, outra. Quem ainda não fez o vestibular da UFSC, não podia ter deixado acontecer. Tu tinha que ter curtido a pressão uma vez o ano passado, pelo menos. Não fez isso? Já te perdoei, tudo bem. Mas hoje tu vai na internet, site da UFSC, e vais baixar pelo menos 2013, 2012, 2011, os 4, 5 últimos anos. Vai ter uma pastinha lá. Baixa tudo, tá? Todas as disciplinas. Aí tu faz uma pastinha, física UFSC, matemática UFSC. Reúne, galera. Hoje vamos fazer tal prova. Faz lá, reúne 4, 5, vocês se reúnem e fazem o vestibular de matemática só. Anota as dúvidas, trabalha as dúvidas. Todos passarão em medicina se quiser. Se fizer nesse ritmo, começa hoje, devagarzinho, porque os concorrentes vão fazer isso quando? 2 meses antes do vestibular. Ai meu Deus, vamos lá, vamos baixar as provas. Aí vamos começar a fazer agora. Não vai dar tempo. Começa hoje, vai ficar light, vai ficar gostoso. Outra, né? Ah, não é medicina, professor. Pô, menos mal, vai ser mais tranquilo ainda. Mas mesmo quem for fazer medicina, se dedicar todo dia um pouquinho, quanto, professor? Meia horinha, 1 horinha. Entre meia e 1 hora fora da sala de aula. Seria o suficiente para a gente se manter no ritmo legal. Tá? Como eu falo, voltando a falar da minha irmã, que era foda, ela simplesmente pensou, o que paga mais? Ela fez direito, né? O que paga mais o direito? Ah, juiz federal. Ah, você é juíza federal. Aí ela simplesmente foi lá, começou a trabalhar num empreguinho tranquilinho, mas né, 6, 8 horas por dia, chegava em casa e estudava 1, 2, 3 horas por dia. Eu morava com ela. Chegava do trabalho, depois do dia inteiro de labuta, ia lá, não, tomava um banhozinho, agora foi estudar. Ficava 1, 2 horas estudando. 5 anos depois se enjuizou. Foi um amigo sábio agora, ela está em Ushuaia agora, não está trabalhando, está em Ushuaia. Era ali no fim do mundo que eles chamam, né? Entre a Argentina e o Chile, ali, onde tem aqueles icebergs, aquelas coisas todas. Antártida, a galera chama, é Antártica, se preferir. Beleza? Certo? Ela tá passeando, ela me liga, tu vou passar no free shop, que é o perfume. Fazer o quê, né? Las Vegas foi tão legal. Ela tem 30 e poucos anos. Tem apartamento pago, apartamento aqui, apartamento ali alugado. Tá de... Porra, cara, ela estudou, ela só estudou, a vida dela tá foda, vem pro lado da luz, cara.
Vamos estudar um pouquinho, cara, não é nem muito. Eu falo, cara, eu fico puto da cara, eu sou fã do petit gâteau dos girafas, né? Porque petit gâteau é caro, do girafas é 5,90, é gostosinho. Então tu vai lá e às vezes tem ex-aluno daqui que me atende, eu fico puto! Pô, tu não imagina o meu desgosto, cara, eu falei tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu falei pro cara, bicho, vai dar merda, você vai estudar, cara, vamos estudar um pouquinho. O cara tá lá ganhando 1.000 e poucos pila e me atendendo no domingo, nos girafas. Minha vontade é jogar o petit gâteau na cara do bicho. E eu sinto que ele fica magoado. Outros, que de repente estão até em uma condição pior, vêm aí abraçar a gente, às vezes emocionados, com os olhos cheios de lágrimas. Tava certo, cara, tava certo. Não deixa dar merda, cara. Agiliza agora. Agiliza agora. Beleza? Raça. Tem que ser raçudo, bicho. Todo dia estudar. Porra. Tem que ser raçudo. Tem que ser raçudo. Chega desse lero-lero de ter que estudar. Vamos fazer uma coisa mais divertida agora. Eu lembro lá do Fundamental, 9º ano, 8ª série, né? A professora começando a falar do átomo. Putz, como aquilo... Quando ela falou o nome dos gregos filósofos mesmo, eu... Leucipo e Demócrito. Lembra? Não lembra dessa? É porque eu repeti a minha vida toda, né, cara? Aí eu acabei decorando, né? Isso é uma coisa que foi provada cientificamente, nem sei por que fizeram essa experiência, né? Mas é uma coisa meio óbvia. Diz que se o aluno chega em casa e não fala nada com ninguém sobre a aula, ele aprende menos do que o aluno que chega em casa e comenta com as pessoas o que ele aprendeu. Pô, mas é meio óbvio, né? Para tu lembrar de alguma coisa e falar, olha, aconteceu assim. Tu tem que acessar na tua memória. Caramba, como é que foi mesmo? Ah, depois ele falou disso, ah, depois ele falou daquilo. Isso é estudar. Isso é estudar. Comentar com alguém quais foram as 6 aulas que tu teve rapidinho, olha, pá. Isso é puta do estudo. Aí, claro, como a ciência não aceita nada, né, sem explicação, vamos fazer um estudo para ver se isso é verdade mesmo. Pegaram grandes grupos de pessoas, um grupo obrigava a pessoa a conversar sobre a aula logo após a aula, outro grupo não pode falar sobre a aula. Fica quietinho aí. E aí, depois de tempo, faziam testes e a galera que comentava sobre a aula depois da aula, conversava sobre a aula, bombava perto da galera que ficava muda após a aula. É meio óbvio. Não precisa ser teu pai com a mãe, pode ser com um amigo, pode ser sozinho. Porra, o que foi mesmo a aula ontem? Tá, acho que tá louco. Aí dá uma explicada, né? Senão realmente pode complicar por mim. Ô galera, olha só. Leucipo e Demócrito, Grécia Antiga. Ô Leucipo, o que tu acha que acontece se eu pegar esse graveto e partir ao meio, e partir ao meio, e partir ao meio, e continuar partindo ao meio para todo sempre? Porra, Demócrito, não tinha pensado nisso antes. E ficaram os dois filosofando. O que será, cara? Pega e divide de novo. E divide de novo. Eles conversavam em grego, é óbvio, né? Grécia Antiga. E chegou uma hora que eles chegaram à conclusão de que a partícula ia ser tão pequena que não ia mais dar para dividir. Foi nesse dia que nasceu a ideia de átomo, que em grego é partícula indivisível. Em grego a tradução para átomo é partícula que não pode ser dividida. Tu vê, cara, isso era milhares e milhares de anos atrás. É uma ideia filosófica, viagem na maionese para alguns. Mas a partir dessa ideia, a galera começou a entender, não, tudo bem, então tudo é feito de átomos, de partículas indivisíveis que acumuladas formam os corpos do mundo. Então aqui são partículas indivisíveis roxa, aqui são partículas indivisíveis rosa, ali é branquinho. Mas o homem foi desenvolvendo cada vez ferramentas melhores para observar coisas pequenas. Um deles foi Hooke, que inventou o microscópio. Vocês lembravam dessa que Hooke foi o inventor do microscópio? A biologia trabalha isso, né? Agora eu duvido quem é que saiba como é que era o microscópio original de Hooke. Era assim, uma bolinha de vidro minúscula polida, que ele prendia com uma pinça e usava a pinça para colocar o olho entre a bolinha e o objeto que ele queria amplificar. E como nós estudaremos em lentes esféricas, uma bolinha bem polidinha funciona como uma ótima lente de aumento. E ele foi o primeiro a observar células vegetais das árvores. Foi o primeiro a observar uma célula, ver que ela tinha núcleo e que ela tinha aquela... Qual é o nome daquela... Xilema, fulema... membrana citoplasmática, viu o núcleo, certo? Ainda não dava para ver o DNA, lógico, né? Porque é um microscópio bem primordial, certo?
Mas aí o pessoal viu que o seguinte, essas partículas pequenas têm de vários tipos. Tinha células vivas, tinha algumas que não eram vivas. E a galera foi aumentando a capacidade de pesquisar. Chegou uma hora que as partículas estudadas eram tão pequenas que os microscópios da época não podiam mais prever. E aí começou uma parte meio filosófica, né? O Thomson disse que o átomo era como um pudim de passas, certo? O Dalton falou que era como uma bola de boliche, né? Ou bola de bilhar, lógico, menorzinha, gostei. Agora, quando o Rutherford e Bohr fizeram a experiência da fina lâmina de ouro, lembra? Sim. Experiência de Rutherford e Bohr da fina lâmina de ouro, aí nós começamos a entender como é que é um átomo. Geralmente a galera diz assim, né, que gigante em volta é eletrosfera, onde estão aonde? O que na eletrosfera? Elétrons, olha o nome, eletrosfera, elétrons, lá no núcleo, bem pequeno. Prótons e nêutrons. Prótons são positivos e nêutrons neutro. Eu faço, é de sacanagem, tá? É todo mundo, um monte de gente erra e é de sacanagem pra gente ficar ligadaço. Nêutron é neutro. E quem é que é negativo então? Vai dizer que esse não é um desenho. Deixa eu passar aqui esse poder da luz. Ô galera, olha só. Esse átomo é ou não é um desenho internacionalmente conhecido? Tem nada a ver com átomo, esquece. Lixo. Lixo. Esquece. Vamos entender como é que é átomo de verdade? Então vamos. Primeiro, cara, pra gente poder entender átomo é uma coisa doentia. Átomo é complexo pra caramba. Aliás, para poder entender os átomos de verdade é física quântica. Que tu não vai estudar antes de um mestrado, doutorado em física. Essa parte subatômica é encrenca. Poucas pessoas dominam isso. A química também estuda isso. Só que é mais avançado, não é? Eu fiz química, agora tu entende tudo. Não, tu só está no comecinho da brincadeira. Tem que ter humildade. Eu não vou estudar um átomo complexo desse. Eu vou começar pelo mais simples. Lembra da tabela periódica? O mais simples dos átomos fica ali, ó. Quantos prótons tem o hidrogênio? 1. E quantos elétrons? 1. Primeiro, galera, se o próton fosse assim exagerado, a eletrosfera não ia caber no prédio de energia. Não ia caber. De tão grande que ela ia ser. Se a eletrosfera fosse assim exagerada, o próton seria absolutamente invisível, menor que a babinha que eu acabei de soltar aqui no ar. Te juro. Então assim, só de eu desenhar assim eu já estou deturpando a história. Mas o mais importante para mim é que tu enxergue que a eletrosfera é que dá volume para o átomo. O núcleo é um cocôzinho lá dentro. Outra coisa, esse círculo que eu fiz aqui não é uma coisa física parada. Esse círculo, na verdade, é a trajetória do elétron, só que ele não fica só em círculo, ele passa por aqui também, ele passa por lá, ele fica aqui, ele passa aqui, ele passa aqui, ele passa em um monte de lugares. Ele anda, sei lá, 50%, 60% da velocidade da luz e dá bilhões de voltas por segundo em volta do núcleo. Isso é tão rápido que dá a sensação de que tem um escudo em volta dele. Por isso que eu brinco, eu chamo que a eletrosfera é como um escudo Jedi invisível vibrante. Uma noção melhor, pega uma pedra, amarra num barbante, sai girando em volta dele. Se alguém tentar se aproximar, toma uma pedrada, entendeu? E repele. É isso, o elétron é isso, ele é um escudo. É um escudo. Detalhe, lá na física E, eu vou te mostrar que se o átomo está frio, a eletrosfera vibra menos. Se o átomo esquenta, a eletrosfera vibra mais. Pode até emitir luz de tão quente que fica, como o ferro do fogão brilhando. Certo? Então, cara, é bacana tu entender que o átomo é uma entidade vibrante, a matéria não é estática, isso aqui é nojento, não tem nada a ver. Outra. Aquilo ali, ó, é a parte mais sólida. Isso aqui tudo, na verdade, é um grande vazio. É um grande vazio que está protegido pela partícula que oscila. O que eu estou querendo dizer é que tu também é feito de átomos. E todos os átomos têm essa estrutura básica. O que vai mudar é o número de partículas no núcleo e o número de partículas girando na eletrosfera. Mas tu é totalmente oco. Mesmo o aço, o concreto, ele é oco. Só que a matéria que formou esse olho de enxergar as coisas não enxerga esses espaços vazios entre a matéria, mas eles existem.
O que tu enxerga com o olho, que a terra é de comer, é muito pouco da realidade. Por isso que a gente precisa começar a fazer pesquisa física e conta para começar a entender o que é a realidade de fato. A gente só vê uma pequena parte da realidade. Só para tu sentir como esses bichinhos são agoniados. Isso vai ser só mais pra frente, mas já vou começar agora. 1 centímetro quadrado de pele, mais ou menos. Tudo bem? 1 centímetro quadrado de pele. Vou contar 1 segundo. 1. Nesse momento que passou 1 segundo, mais de 1 bilhão de moléculas de gás se chocaram contra esse pedaço de pele. Agora, em volta de ti, tem gás, moléculas se chocando contra a tua pele. Essas moléculas estão entre 3.000 a 7.000 km por hora, agora. E é por isso que teu corpo não explode. Porque o teu coração está pulsando, tem pressão interna no teu corpo, né? Se não tivesse a atmosfera te espremendo agora, os olhos saltariam das órbitas. Como é que a gente sabe disso? A gente já jogou bichinho para fora da nave, né? Lá fora da atmosfera. O nome da ciência, pega o cachorrinho. Não é uma explosão assim, né? Sangue para tudo que é lado, mas os olhos saltam, começam a sangrar quase instantaneamente, né? E a morte é instantânea. Não tem sofrimento, fica tranquilo. Então olha só. Já, o homem já testou isso. É que tem coisa também que a gente não fala, né? Por exemplo, quantas bombas atômicas tu acha que os Estados Unidos já estourou no mundo? Só para ver se tu tem uma noção de história aí. Quantas tu acha que os Estados Unidos já estourou no mundo? Tu conhece aquelas de Hiroshima e Nagasaki? Né? 2 bombas, né? Uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, né? 20 mil crianças mortas instantaneamente. Isso. O problema são os testes. Antes de explodir 2 bombas, eles tiveram que fazer muitos testes para ver como é que funcionava. Sem falar das bombas então de Hiroshima e Nagasaki, sabe quantas bombas os Estados Unidos já lançou a título de teste? Vai em lugar com população? Não. Não, Vai num lugar deserto, mas calma. Manequim faz com uma vida real. Isso, ó. Mas o pior, olha só que loucura. 1.048 bombas atômicas, tá? Isso ao custo de bilhões e bilhões de dólares e milhares de vidas. Mesmo explodindo num lugar onde não tem gente, muita gente morre. Vamos entender por quê. Teve uma vez que eles explodiram 78 de uma vez só, para ver o que dava. Vamos botar 78. É verdade. O ser humano é um bicho doente, Então olha só. Vamos pegar aquele lugar que é deserto de pessoas, mas tem vida, tem bichinho, tem tudo, né? Natureza ali. Vamos botar a bomba onde? Aqui, vamos estourar ela aqui. O que nós vamos ver o que nós vamos fazer em volta para ver o poder da bomba? Vamos pegar aquele navio velho que a gente tem, vamos deixar aquele flutuando do lado. Vamos pegar um tanque de guerra velho e vamos colocando de 100 em 100 metros, vamos colocar tanque de guerra velho. Vamos colocar bonequinho, casinha e vamos filmar essa porcaria explodir. Porém, depois que essa porcaria explode, fica uma radiação do cão. E quem é que vai lá ver como é que ficou? O exército. O exército vai marchando em direção ao epicentro da bomba fazendo relatório. A 100 metros do epicentro da bomba, o tanque de guerra derreteu. Legal. Porém, essa pessoa que fez essa anotação, alguns dias depois ela deve morrer com a radiação que ela recebeu. Vai com roupa e escambar mais perto do epicentro da bomba, logo depois que a bomba explodiu, algumas horas depois, tu vai cozinhar. Então tu vê, é cruel a coisa, cara. O ser humano é um bicho doente. Só para testar. Será que funciona? Agora tá matando legal. Agora vai matar legal. Agora vai. É foda, é triste, cara. É triste, é uma realidade triste. Agora olha só o que eu vou te falar. Começaram as usinas nucleares, né? A gente precisa de energia, né, pro mundo, né? Certo? Começaram as usinas nucleares. Por quê? De onde é que vem mesmo a energia que move o mundo? Vocês lembram das aulas de física anteriores? De onde é que vem a energia que te move agora? Estás vivo, tem energia no teu corpo, de onde é que veio? Pode ser, como é que essa energia foi parar no músculo? ATP se transforma em ADP, não é? Pois é, mas como é que o ADP se transformou em ATP? Já que estamos falando um pouquinho de biologia. Como é que a molécula de ADP ganha energia e vira ATP? Vocês vão revisar isso em biologia. Tem a ver com o organismo. O que eu faço para ter energia? Vamos pensar assim. Alimento. Tem gente que fala respiro. Não, respiração é só para as funções fisiológicas funcionarem. A respiração não te traz energia, embora alguns aleguem que sim. Os caras que não comem. São mentirosos, né? Porque qualquer idiota sabe que se a pessoa não comer, ela morre. Foi apenas o que eu digo. Certo? Então, pelo amor de Deus, se tu escutar um cara na televisão falando que ele não come,
saiba que ele mente. Certo? Não come, mas mente. Beleza? Então, ó, não, porque tem já, tá? A gente tem gente que tem problema psiquiátrico que diz que não come. E quando tu vai investigar a vida da pessoa, tu vê que ela toma suco concentradaço, grosso de fruta, né? E vai comer uma castanhazinha, certo? E aí a pessoa, tu vê que ela se alimenta muito pouco, é raquítico, mas ela come, tá beleza? Aí, voltando, tu come o quê? Carboidratos. Carboidrato vem da onde? Da planta. Plantas, geralmente arroz ou macarrão, que é o trigo, né, e foi processado, cereais, vegetais. E se não for planta? Proteína animal. Proteína animal. Porém, esse animal, a vaquinha que tu comeu lá, o bife, comeu planta. Quer dizer que a energia vem das plantas. Mas onde é que vem a energia das plantas? Do sol. Caramba, até envolvido energia solar, bicho. E é fato, não é uma piadinha idiota, é fato. A plantinha cresceu por fotossíntese, energia solar. Tu comeu a plantinha diretamente ou algum animal que tu comeu a plantinha. Não, professor, lá em casa é só carne de jacaré. Não interessa, o jacaré comeu a paca e a paca comeu a grama do lado do rio. Não tem essa. Tu é movido ao quê? É fundamental e é vestibular, tá? Vestibular que cobra esse raciocínio. Mas vamos pensar no resto. O nosso carro, onde é que vem a energia do nosso carro? Gasolina, onde é que vem a gasolina? Petróleo, como é que surgiu o petróleo? Fósseis, florestas animais e florestas pré-históricos. Milhões de anos, alta pressão e alta temperatura. Ou seja, petróleo é energia solar transformada. Petróleo é energia solar. Ah, não, mas ali em Jorge Lacerda, a nossa energia luminosa é carvão mineral que eles estão queimando lá em Tubarão. Onde é que vem o carvão? Mesmo processo parecido com o processo do petróleo, não é? Ah, não, professor, mas eu moro numa região que é abastecida por hidrelétrica. Mas como é que a água foi parar em cima da cachoeira? Quem é que esquentou a água do mar e do rio para ela cair na forma de chuva? O sol! A hidrelétrica é energia solar. Talvez os egípcios estivessem certos, hein? O deus sol. Amun-Ra, não é essa história? Ra, deus sol. Os egípcios consideravam o sol como um deus. Talvez fisicamente é o que faz mais sentido, né? Mas espera aí, me diz uma dessas energias várias aí que tem, que não é solar. Eólica, mas quem é que gera o vento? A eólica é solar, cara. A eólica é solar. A nuclear. A 99 é solar. Mas existe, quando eu pego um átomo e vou usar ele, extrair a energia dele para gerar energia, aí a gente pode dizer que não veio diretamente do Sol. Mas espera aí, vocês sabem como é que os átomos que estão no corpo de vocês foram gerados? Por estrelas. Vou te explicar. No início, Big Bang, lembra? Se tu quiser entender um pouco melhor o Big Bang, assiste a introdução do 3A. Eu falo mais sobre Big Bang. Eu falei para eles vão ganhar presente de átomo. Vocês vão pegar o Big Bang presente, ninguém fica magoado com ninguém. Certo? Porque se eu fosse fazer a introdução, eu ia gastar 2 aulas em cada terceirão e eu não posso, tá, cara? Porque as provas esse ano é durante a aula. Então eu vou ter que dar um gás para a gente não se atrasar. Eu jamais fiquei sem falar uma frase da apostila. Então vai ter que ser toque de caixa. Não fica magoado. Depois se tu quiser dar uma olhadinha lá. É curiosidade. Big Bang, boom. Nem átomos existiam ainda. Só partículas subatômicas. A temperatura era tão alta, na casa de trilhão de Kelvin, que os átomos não podiam se formar. Mas foi esfriando à medida que se expande. Foi esfriando, lembra do desodorante? O desodorante fica frio, né? Estava espremido. Quando expandiu, esfriou. O universo também é assim. Então, como um gás se expandindo, o universo foi esfriando e foi formando o primeiro átomo que existe, o Falamos agora há pouco, não é para fora. O hidrogênio foi se acumulando e formando grandes nuvens de hidrogênio. E aí a nuvem foi ficando tão grande, que lá no centro da nuvem, a pressão era tão enorme, imagina um bolinho de pessoas, o cara que está lá no meio se arromba todo, não é? E hidrogênio, de repente a pressão era tão grande lá no hidrogênio que os átomos de hidrogênio se fundiram e formaram o segundo átomo mais simples que existe. Que fica aqui, o hélio. Se o hidrogênio tem um próton e um elétron, o que tu me diz do hélio? Tem 2 prótons e 2 elétrons. Porém, os opostos e os iguais, então positivo com positivo repele. Tem que ter alguma coisa a mais ali para não rebentar esse nêutron. Na verdade, pessoal, não existe só um átomo de hidrogênio, né? Vocês lembram do deutério e do trítio? Nunca ouviram falar disso? Esse ano em Química vocês vão conhecer outros 2 átomos de hidrogênio.
Tem o hidrogênio comum, que tem um próton e um elétron. Tem o hidrogênio especial, que tem um nêutron também. O nome dele é deutério. Repita, por favor. Deutério. Obrigado. E tem um terceiro átomo de hidrogênio, que é o trítio. Quem não repete não aprende. Desculpa. Quem não repete não aprende, tá? Tenho vergonha, professor. Fala por dentro. O colega não precisa escutar, mas tu precisa ter tentado falar, entendeu? Te juro. Isso é fisiológico, não tem jeito. Galera, quando eu vou espremer dois trítios, próton, nêutron e nêutron, se eu juntar dois trítios, o que deveria acontecer? Um próton, dois nêutrons. Deixa eu fazer aqui melhor, que tá horrível, né? Mais e N. É o contrário. Desculpa. N. Mais N e N. Juntei esses dois no núcleo da estrela. Formou um átomo de hélio, porém, o que está faltando aqui nesse núcleo? N e N. Juntei. Quantos N's tem aqui? Está faltando quantos? Esses dois nêutrons em excesso vão ser expelidos na forma de radiação. É assim que as estrelas funcionam. Elas espremem hidrogênio e formam hélio. Com isso, elas perdem milhões de toneladas de massa por segundo. Durante a nossa conversa aqui, o nosso Sol perdeu milhões e milhões de toneladas de hidrogênio. Milhões. Ele está inchando. Inchando, ele está crescendo. Perdendo milhões e milhões de toneladas a cada segundo que eu converso contigo e inchando. Parece incoerente, né? Já vamos chegar lá. Vai 7 bilhões de anos. 7,2 bilhões de anos a atmosfera, a heliosfera atinge a Terra. Muito antes disso nós vamos ter que vazar para a periferia. Por isso que para mim ciência é uma religião. É a única forma da raça humana sobreviver. O universo quer nos matar e nós temos que dar um jeito, vazar para a periferia. Antes disso a raça humana se matou em nome de Deus. Já saiu, né? Porque vai tem que ser muito quente, muito antes disso, muito antes disso. Nós primeiro o quê? Precisamos de gente para estudar teologia para não se matar em nome de Deus. Precisamos de geógrafos para estudar o planeta melhor e entender como ele funciona. Biólogos para salvar as espécies. Precisamos de sociólogos para tirar as piras da nossa cabeça. Filósofo, psiquiatra, tudo. Médico para salvar a gente das doenças. E físicos e matemáticos, engenheiros para projetar a nossa escapada para algum lugar, meu querido, que não tem jeito. Muito recurso. Continuando. Primeiro, vamos entender por que o amigo ficou espantado. Alguém poderia sugerir para a gente por que o Sol, ao perder milhões de toneladas em massa, incha, se expande? Tem a ver com isso, ó. Gravidade. Tem a ver com gravidade. Lembra que os gases têm a tendência de se expandir? Expansibilidade e compressibilidade, ano passado. Se o amigo tá ruim das tripipeidas lá, fede aqui. Expansibilidade confirmada no dia a dia. Me perdoa, é verdade, não é? O Sol está em que estado físico? Sólido, líquido ou gasoso? Gasoso. Eu te pergunto, por que o Sol não vaza para o espaço sideral como um grande fundo? Porque massa atrai massa, que é o que é chamado de gravidade. Ou seja, a massa do Sol atrai a sua nuvem gasosa ali e deixa ela ali presinha. Mas se a massa está diminuindo, a gravidade está diminuindo. E o Sol tende a se expandir, perdendo milhões de toneladas de massa por segundo. E daqui a 7 bilhões de anos aproximadamente encosta na Terra. Muito antes disso nós temos que vazar para a periferia. Preciso de uma meia dúzia de físico, matemático e engenheiro aqui. Para me ajudar a, daqui a algumas gerações, estimular mais pessoas a vir para o lado das ciências exatas para a gente poder ter tecnologia para poder escapar da morte. Daqui a muitos milhões de anos, tá? Mas... Sim, direto. Ó, o amigo acabou de ver. Eles estão procurando água em outro lugar, né? O tempo inteiro. A nossa chance é achar água, de repente, na Lua, para poder usar a Lua como um ponto de partida para outro lugar. E tem uma série de empresas privadas se dedicando a esses estudos, porque vai ser necessário. E vai dar dinheiro também. Eles só vão fazer quando tiver quase... Claro, mas a gente tem que estudar. Isso é muito tempo, entendeu? Outra, turismo. Se eu tivesse grana, eu ia querer dar uma voltinha ali fora. Hoje tem empresas que fazem isso, sabe, né? Tem empresas que te botam em órbita e tu volta bonitinho. Tem até projeto, cara, de viagens internacionais através da região fora da atmosfera. Isso está começando a fervilhar agora. Que é questão de tecnologia só, né? Galera, cuidado, tá? Eu tenho colegas meus, professores, que não acreditam que o homem foi à Lua. Eu tenho vergonha, na verdade, né? Mas tem. Então, tomar cuidado. Tem coisa na ciência que é difícil de acreditar.
Mas no caso da Lua, galera, é tanta prova a favor, e todo mundo que falou bobagem contra foi tão humilhado pelas pessoas que entendiam do assunto, que dá pena. Então tu pode ir lá na internet e ver por que o homem não foi à Lua. Vai ter as explicações. Mas depois vê a resposta, tá, gente? Que aí tu vai tirar as conclusões. Tu vai ver as respostas e vai ver, meu Deus. Até os caras do Mythbusters, que não entendem muito das coisas, provaram quando foi à Lua. Pelas fotinhas, aquelas idiotices das fotinhas, né? Olha, eu vou para a Lua, sei que na Lua não tem atmosfera e não tem vento, porque a massa dela é pequena e o gás passa, né? Certo? Aí eu vou fazer uma bandeirinha que nem a da Terra, para ficar murcha na foto. Pô, vou fazer uma bandeirinha de acrílico, tremulante, paradinha, né? Para ficar bonito na foto, é o mínimo que eu posso fazer, né? Certo? Aí a galera que não entende vem com a bandeira tá tremulando. Que tremulando era acrílica, a bandeira era dura que nem um pau a bandeira. Certo? E em forma de bandeira tremulante, é óbvio, né? Uma bandeira reta, idiota, fica feio. Então tem coisas óbvias, você está no museu a bandeira, entendeu? Se o cara tivesse ido no museu, ele ia ver, entendi por que está aparentemente tremulando. Hoje tu tira foto de satélite, tem o rover parado lá na Lua. Tira foto da satélite, tem o rover, o jipinho que os Estados Unidos usou lá, está lá parado na Lua. Tem a marca do rover na Lua, cara, se tu usar um telescópio foda daqui da Terra, tu vê, caramba, tem rastro na Lua alienígena. Não, o rover foi na Lua, certo? Nós trouxemos 300 quilos de rocha lunar. 300 quilos e botamos em vários lugares do mundo para vários cientistas estudarem. Imagina quanta gente a gente tem que enganar, né? Gente foda a gente ia ter que enganar. Estudantes do MIT, conhece MIT? Cara, bota no YouTube, MIT, a maior faculdade de engenharia do mundo, aulas grátis. A melhor aula de física que eu assisti na minha vida. Digita lá, Rainbow MIT, Rainbow é arco-íris, né? É inglês, tem que ter inglês. Mas já tem até legenda. Pô, Rainbow, galera. Não, é o tudo, né? Arco de chuva, Rainbow. Aí é MIT, né? A melhor, galera, pra mim foi difícil digerir a aula, tá? Então pra vocês deve ser um pouco mais. Mas assiste umas 2, 3 vezes. É a melhor faculdade de engenharia do mundo! É de graça! É foda. Vou dominar o mundo, cara, com a internet. Voltando. Falei que os teus átomos vieram de estrelas. O hidrogênio, o que é feito no teu corpo? Quais são os átomos? Quais são as substâncias componentes? H2O é 70%, né? Eu fico assustado com isso. Pega um cara de 100 quilos, crema o cara, tira todo o vapor d'água da chaminé, vai dar 70 litros d'água, 70 quilos d'água. Tu é feito de água, bicho. Que loucura, né? Tu é 70% H2O. Que loucura isso. Mas tem bastante carbono também, concorda? Carbono é fundamental para a vida, né? A propriedade de se ligar com vários elementos do carbono. Hidrogênio já te expliquei, logo que o universo explodiu, o Big Bang, tu pode saber um pouco mais na outra aula, o hidrogênio começou a se formar. Porém, além do hidrogênio, tem o oxigênio. Para quem não lembra, o oxigênio tem 8 prótons e 8 nêutrons, por isso que a massa atômica dele é 16. Vai relembrar isso tudo em química. Para eu poder formar oxigênio, eu tenho que pegar hélio, espremer numa estrela maior, fazer o núcleo dela gerar lítio, na hora de espremer o hélio, e aí numa estrela maior, depois que ela explodiu, acabou a vida dela numa supernova, vai se acumular materiais mais pesados, e aí vai começar a formar carbono, oxigênio, flúor. Ou seja, os átomos que estão agora no teu corpo tiveram que fazer parte de pelo menos 4 estrelas diferentes para poder, na 4ª, 5ª geração de estrela, formar nosso sistema solar e dar um monte de cagada do caramba para a gente poder estar aqui conversando sobre a nossa própria existência. O que eu quero te dizer, cara, é que os átomos que estão no teu corpo já tem uma história de 12, 10 milhões de anos de evolução, explodindo em estrelas para que o teu corpo fosse formado agora. Isso é uma loucura, eu demorei a acreditar nisso. O que eu estou te falando não é o que alguns acham, é fato científico, tá? Por isso que a gente fala que vocês são filhos das estrelas. Nós somos filhos das estrelas porque, de fato, é nas estrelas que a tabela periódica se formou. E por isso que o ouro é tão raro, porque ele é um átomo muito mais energético, com muito mais prótons e nêutrons no núcleo, muito mais difícil de ser gerado. Ferro já é mais comum, porque quando o ferro acontece no núcleo de uma estrela, ele explode aquela estrela. Então é muito raro uma estrela gerar algo a mais que ferro. Por isso que até o ferro é muito comum de achar em qualquer lugar, e acima do ferro os elementos são muito mais raros. Porque o ferro é assassino de estrelas. Olha quanto detalhe a gente já tem, né? Isso é inacreditável. Galerinha, fala, meu querido. Olha, o amigo perguntou uma coisa muito interessante. O senhor é ateu? Eu vou te falar, cara, que a minha história com a ciência começou em função disso.
minha mãe ela não é religiosa, mas ela falou, Otávio, tu quer fazer catequese? Eu não sabia o que era, eu falei, quero. Aí eu fui para catequese, fui 2 aulas, aí na terceira aula eu não quis ir. Filho, o que houve? Ah, não, eu perguntava para a irmã alguma coisa, ela explicava que é porque é. E eu, como toda criança, sou curioso, eu queria saber o porquê das coisas. Quando a irmã, pelo terceiro dia, falou, não, é porque é, quietinho. Aí eu, não me leva a me ensinar nada, é porque está escrito, né? Porque Adão foi feito do barro, né? Barro, né? Aí aquilo ficou complicado para mim. E Eva aí arranca a costela e faz, pera aí. Né? Eu sou criança, mas não sou retardado, não vou acreditar nessa história. Né? Aí eu questionava, e meus pais, em vez de eles falar, não, Otávio, pecador, é porque eles me deixaram à vontade para pensar. Então, quando era um pouco mais velho, meu pai ia viajar, eu vi ele fazendo o sinal da cruz, né? Eu achava estranho aquilo. Aí um dia eu perguntei ao pai, tu acha realmente que vai resolver, que não vai ter menos chance de acidentar se fizer o sinal da cruz? Ele falou, olha, Otávio, não sei, na dúvida. Eu achei ótimo realmente, mas eu nunca consegui me encantar. Eu respeito quem acredita em Moisés abrindo o mar, embora eu saiba que ele sabia de maré, a maré baixou. Vamos galera, a maré subiu, matou os caras, tranquilo, né? Eu acho que quando a Bíblia fala que abriu o mar, é uma maneira poética de falar, uma maneira bonita de falar, o poder e tal. Mas eu sou cientista, e cientista tem que ser racional, tem que ter uma explicação lógica, mas não confundam essa racionalidade com ateísmo. Eu só sou descrente de histórias bizarras. Mas eu acho muito bacana a religião hindu, que eu já li um pouquinho. Eu acho todas elas legais. Todas elas têm as partes legais e as partes bizarras, né? E aí a gente fica com o que é bom na nossa vida. Mas assim, professor, eu sou candomblé. Ótimo! Uma vez eu estava numa sala, a aluna, professor, candomblé é macumba, né? Porra, aquilo me deixou super desconfortável, né? Aí eu, para tentar amenizar, eu não sabia se alguém de repente tinha aquela religião e era criancinha novinha, falou bem de malícia, né? Eu falei, olha, sabe aquela hora da fumacinha do padre? Sei, aquilo ali é um tipo de macumba. A criança ficou horrorizada. Mas tu vê, são 2 religiões. Porra, aí vai me dizer que o foguinho da Umbanda é diferente da fumacinha do padre. Pelo amor de Deus, aí pirou. Né? Tudo igual. Professor, eu sou bissexual, tetrasexual, show, meu amigo. Olha, eu não tô nem aí pra tua opção sexual, pra tua opção religiosa, tô nem aí. Então, olha, eu sou... o negócio pra mim é o Edir Macedo, universal, show, fica à vontade, só não me convida pro culto. Eu não vou deixar meu dinheiro lá, beleza? Um abraço, galerinha, muito obrigado pela atenção, guerreiros, hein? Adorei. Nunca mais vai acontecer isso, tá? Agora as aulas são curtinhas, 10 minutinhos de exercício, 15 minutinhos de exercício. Só hoje que foi maçante. Perdão por ter falado tanto. Um abraço.